Olá a todos, desejo que todos estejam bem e estamos aqui novamente para mais um bate-papo, uma conversa para refletirmos à luz da doutrina espírita sobre importantes assuntos do nosso dia a dia, da nossa vida. E o assunto que trago para discutirmos hoje, para a gente conversar, para a gente refletir, para revermos os nossos conceitos, para revisitarmos as nossas bases de construção do nosso caráter, da nossa índole, é a respeito da nossa conduta diária. Vejam bem, meus caros amigos, minhas caras amigas. O que nos impede, basicamente, de sairmos pelados pela rua? O que impede você de entrar num restaurante, comer e sair sem pagar? O que impede a mim de, num ônibus, simplesmente sentar num assento preferencial e não me importar se há um idoso, uma gestante, algum portador de necessidades especiais que precisaria usar aquele lugar e simplesmente manter-me impassivo? O que me impede de roubar? O que me impede de mentir? O que me impede de fazer tudo o que me dá na telha? O que nos impede de agirmos por impulso, mediante respostas imediatas, impensadas, sem avaliar consequências, sem avaliar prejuízos aos outros, pensando única e exclusivamente no nosso bem-estar? O que nos impede? Qual é o impedimento real que existe para simplesmente cada um fazer o que bem entende, olhando única e exclusivamente para os seus interesses? Vejam bem, biologicamente, esquecendo todo o contexto social, cultural, religioso e espiritual, somos máquinas naturais programadas para sobrevivermos. Os nossos ancestrais, aqueles que viveram tempos muito mais difíceis do que o nosso, que não tinham celular, não tinham roupinhas confortáveis, que viviam em cavernas, que viviam em florestas, eles pensavam única e exclusivamente em sua sobrevivência. E escreveram isso na sua conduta. E esse resquício, essa fome pela sobrevivência, que àquela época era conquistada pensando em si, manteve-se gravada na nossa índole. Somos reflexo da nossa história evolutiva. Então, é natural esse desejo pela sobrevivência. Nos dias de hoje, onde eu não tenho um felino gigante correndo atrás de mim, morrendo de fome, onde eu não tenho que brigar por uma proteína, onde eu consigo ir no supermercado, enfim, onde há a civilização e a sociedade inserida na minha vida, os riscos que se apresentam a mim são outros. Mas ainda hoje, é claro, eu tenho que lutar pela minha sobrevivência. E nessa luta pela sobrevivência, como a gente faz para balancear o egoísmo do coletivismo? E aí eu volto àquelas perguntas iniciais. O que me impede hoje de continuar pensando única e exclusivamente em mim? Não se importando com o próximo, ou não se importando com os prejuízos que venham a ser causados, qualquer ato por mim provocado em prol do meu benefício. É uma questão bem complexa, porque veja, biologicamente eu não posso respirar debaixo d'água. Se eu entrar no mar, numa piscina, num rio, e afundar minha cabeça e tentar respirar, eu vou morrer, porque há um impedimento biológico. Se eu subir numa sacada de um apartamento, de uma casa, ou em qualquer lugar mais alto, e pular tentando voar, eu vou me estatelar no chão, porque eu não consigo voar. O que eu estou tentando nessa analogia mostrar é que existem determinadas atitudes que eu até gostaria de ter, mas que biologicamente eu não consigo ter. Eu não consigo executar determinadas ações
Porque há um impedimento natural, independente da minha vontade, do meu desejo, do meu não estou nem aí para o que vai acontecer. Há um impedimento natural que me impede de ter essas atitudes. Porém, saindo desse terreno, indo para as questões de relacionamento, de vida próximo aos outros, não há um impedimento natural. Eu posso tudo. A única coisa que me impede e que não é natural é algo imposto. É algo colocado para mim como necessário de ser obedecido. Estou falando dos contratos que estabelecemos com o próximo, dos contratos que estabelecemos com a sociedade, das leis do ponto de vista jurídico e leis do ponto de vista do nosso relacionamento cotidiano. Então, boa parte desses exemplos que eu dei aí para vocês, desses questionamentos que fiz no começo da nossa conversa, eu não faço por dois simples motivos iniciais. O primeiro, a lei não me permite fazer. Se eu fizer, eu terei consequências, terei que arcar com as minhas atitudes, terei que responder perante elas, e a pena a mim imposta por ter a ousadia de ter determinadas condutas que ferem esse contrato que eu estabeleci com a sociedade, podem ser muito desagradáveis. Então eu prefiro me abster de concretizar determinados desejos, determinadas atitudes. O outro, o medo. Esse medo do quê? Medo da sociedade. Medo da resposta que a sociedade, que as pessoas que vivem comigo me darão mediante a minha conduta. Então, muitas vezes, eu não cedo o lugar no ônibus porque eu entendo ser o justo e o correto. Eu cedo o lugar no ônibus porque eu tenho medo dos outros passageiros olharem para mim e me julgarem. Eu não roubo, eu não entro num restaurante, me alimento e vou embora, porque simplesmente eu sei que se eu fizer isso, eu estarei cometendo um crime. Poderei ser preso e não vai ser nada bom. Enfim, as nossas relações, elas são pautadas por condutas que, num primeiro momento, elas devem ser impostas de alguma forma. Mas será que esse é o único caminho? Ou melhor, será que esse é o caminho ideal? Bom, se é o caminho ideal ou não vem ao caso. O fato é que é um caminho necessário para o atual estágio da nossa evolução. Se nós deixássemos que cada um descobrisse isso no seu tempo, o como se relacionar, o que eu posso e o que eu não posso, os limites a mim impostos, aonde termina o meu direito e aonde começa o direito do meu vizinho, se deixássemos isso a livre critério de cada um habitante do planeta, demoraríamos muito para a gente conseguir construir o que a gente chama hoje de civilização, de sociedade. Porque ainda temos dentro de nós uma necessidade egoística de sobreviver. É por isso que precisamos impor limites. É por isso que precisamos mostrar para nós, para o próximo, o fruto das nossas ações, as consequências, e dessa maneira disciplinar as nossas relações. É o que a gente faz, ou deveríamos fazer, com os nossos filhos. Quando impomos limites para os nossos filhos, nós estamos estabelecendo um contrato com eles para o nosso convívio pacífico na nossa casa, no primeiro momento. Então é mais ou menos assim: olha lá, filhão, é o seguinte, você vai comer na cozinha bonitinho e com a TV desligada. Esse é o nosso contrato. Você vai fazer xixi e dar descarga e abaixar a tampa da privada. Esse é o nosso contrato. Aqui na nossa casa você não vai falar palavrão. Esse é o nosso contrato. Aqui na nossa casa você vai ter que obedecer a mim, seu pai, e a sua mãe, ou as pessoas que educam você.
Aqui na nossa casa, você terá que se submeter às nossas regras. São contratos. Agora, como que estão sendo estabelecidos esses contratos? Eles estão sendo estabelecidos de uma forma clara? Eles são justos? Isso é muito importante a gente pensar, porque senão, desde criancinha, nós estamos mostrando para os nossos filhos que eles terão que se relacionar com o próximo, porque senão serão punidos, ou porque eles devem ter medo do próximo. Percebem como hoje a nossa conduta ela é igualzinha nesse cenário? Ou a gente segue as regras com medo das consequências ou por medo? Por que a gente não consegue simplesmente estabelecer um contrato baseado numa discussão na busca do entendimento? Desde pequenininho, com essas nossas crianças sob as nossas tutelas. Tentando ensinar que elas pratiquem exatamente isso. Eu tenho que ter tal atitude porque eu compreendo ser uma atitude correta e boa. Assim, essa criança, ela poderá crescer e não buscar fazer caridade. Ela crescerá e buscará ser caridoso. Porque há uma diferença muito grande entre fazer caridade e ser caridoso. Fazer caridade, olha só, é fazer, é pontual. Ser caridoso é uma coisa contínua. E para ser contínua, tem que fazer parte da minha índole. Eu não faço só caridade quando eu ofereço uma cesta básica a quem tem fome, um alimento a quem tem fome, um agasalho a quem tem frio, ou um consolo a quem está triste. Eu sou caridoso continuamente com o meu olhar, com a forma como eu acolho as pessoas, como eu convivo com o meu próximo. E isso é uma conquista construída. Nós temos que, em algum momento da nossa vida, ter a ousadia de mudar, de patamar, de refletirmos e compreendermos que eu devo buscar a minha melhora, não porque Deus quer, não porque eu estou sendo vigiado por espíritos, não porque eu estou sendo vigiado pelos meus vizinhos, não porque se eu não for assim, o mundo vai me punir. Eu tenho que entender que essa mudança, essa melhoria na minha conduta, ela deve acontecer porque é uma melhoria para mim. Para eu poder olhar no espelho e ter satisfação do ser humano que eu sou. Para eu me olhar no espelho e entender que eu estou cumprindo a minha parte no universo. Vejam, Deus, Ele nos criou. Nós somos o reflexo de todo o poder criativo da divindade. Todas as formas de vida existentes no planeta, todas as formas sem vida existentes no universo, são manifestações criativas de Deus. Logo, eu reflito a capacidade divina. Então qual que é o meu papel aqui nesse mundo? É ser Deus. Não no sentido amplo da palavra, mas demonstrar que essa centelha divina que deu origem ao meu espírito, ela pode produzir coisas tão belas como o próprio Deus o faz. E que está na minha concepção de vida a construção de regras, de contratos, não baseados na imposição ou no medo, mas baseado no entendimento. A doutrina espírita é pródiga em todas as suas obras, na maioria das suas obras que abordam o tema, somente no Evangelho segundo o Espiritismo, em mostrar o valor das ações longe dos holofotes. A gente tem que se pegar em flagrante quando temos uma conduta boa ou má no momento em que não somos observados. Porque naquele momento nós estamos agindo sem a pressão do medo ou sem a pressão da imposição. E naquele momento a gente vai ter condições de avaliar o quão evoluídos nós estamos nesse quesito. O maior desafio nosso nesse mundo
aprendermos a viver conosco e com o próximo. E enquanto nós vivermos sob a imposição e o medo para guiarmos a conduta, a construção do nosso relacionamento, ainda estamos inseguros. Ainda precisamos de regras rígidas para nos mantermos na linha. Um dia isso vai ter que acabar. Um dia nós teremos que tirar o reio, nos livrarmos das algemas, pegarmos o nosso censor, aquele cara que está aqui dentro, que nos julga e que nos obriga a fazer as coisas, despedi-lo e agirmos com espontaneidade. Nesse dia, eu não terei atitudes nocivas ao próximo, prejudiciais ao próximo, não por medo ou por uma imposição legal, simplesmente porque eu compreendi que eu não devo fazer isso, que eu devo querer ao próximo aquilo que eu quero e espero para mim. E isso daí não será mais apenas uma metáfora, uma figura de linguagem, uma frase bonita de ser usada numa palestra. Será uma realidade. Eu viverei essa realidade. A regra de ouro, o tratar o outro como eu quero que o outro me trate. Se eu compreender que ao fazer isso eu estou melhorando o mundo, eu não sou o único a fazer isso. Com certeza, milhares de outras pessoas no mundo estão buscando esse mesmo caminho. E quando isso acontecer, a gente vai perceber que o rigor das leis, eles tendem a diminuir. Porque a sociedade, a humanidade, deu um passo adiante. E não precisa mais ser punida para andar na lei. Para ilustrar esse pensamento, como que pode, hoje, 2021, ainda eu ter que ser punido monetariamente se eu andar de carro sem cinto de segurança? Em que momento eu não consigo compreender que ao entrar num veículo e mantê-lo em movimento, eu estou expondo a minha vida a um risco iminente? Eu posso bater o carro, alguém pode bater em mim, acidentes podem acontecer no momento que eu ligar o carro. E mesmo assim, a minha imprudência é tanta que tem que ter uma lei que me diga que eu preciso pôr o cinto de segurança, uma lei para proteger a minha vida, porque eu ainda não entendi que isso é uma necessidade. É necessário ter uma lei que me diga que se eu matar, eu vou ser preso. É necessário ainda que eu tenha o medo de ser taxado de homem de pouca fé, para eu me tornar um religioso fervoroso. São tantas incoerências quando nós estamos nesse contexto, nesse lugar de reflexão. São tantas incoerências nesse lugar de reflexão, mas que quando a gente sai desse lugar de reflexão que estamos agora e vamos para o nosso dia a dia, essas incoerências a gente percebe que são coerentes, porque ainda nós somos irresponsáveis, imaturos, imprudentes e cheios de imperícias. Precisamos ter mais cuidado com a nossa vida. Precisamos ter mais cuidado conosco mesmo. Precisamos aprender que dentro de nós habita todo o potencial para nos transformarmos em seres evoluidíssimos, porque nós somos fagulhas de Deus. Isso seria já suficiente para entender todo o poder que jaz escondido dentro de nós, aguardando que o encontremos e comecemos a despertá-lo. E se a gente olhar ao longo da humanidade, da nossa história da humanidade, temos progredido. O que eu convido você, meu caro amigo e minha cara amiga, a fazer, junto comigo, é tentarmos acelerar os nossos passos, olharmos com mais atentamente para as nossas ações e entendermos por que fazemos e por que não fazemos. Fazemos para nos aparecer, fazemos para conquistar, como no linguajar espírita, para conquistar bônus horas, para conseguirmos comprar o nosso terreno em nosso lar? Ou fazemos simplesmente porque entendemos que é certo, que é bom? Não fazemos porque temos medo?
Não fazemos porque a lei me impede? Ou não fazemos porque entendemos que não é bom? Obrigação ou consciência? É esse o convite que deixo para ti, para que possamos refletir sobre as nossas condutas. Elas são calcadas na obrigação ou na consciência adquirida? Espero que tenhamos uma ótima semana, que possamos encontrar um tempo no nosso dia a dia para refletirmos e que dessa reflexão surjam ações reais, práticas, no sentido de melhorarmos a nossa vida, a nossa autoestima, porque ao fazermos isso, automaticamente estamos melhorando o mundo. Cuidem-se de quem vocês amam e até a próxima.